Então, nós temos lá nas várias legislações que a gente tem, o próprio a Embrapa, né, Empresa Brasileira de Pesquisa, eles trazem definições para a carne, né? Então, como a gente sabe que praticamente tudo que existe, aquilo tem um significado, tem uma definição do que é aquilo, né? Então, como eu vou falar com as minhas palavras, que eu não vou me lembrar exatamente o que temos descrito na legislação, mas a gente precisa entender que o que é a carne, né? A carne vão ser a musculatura do animal que vai passar, né, por todo um processo de abate, onde, né, vão ser retirados todas as vísceras, todos os órgãos internos desses animais. Então, é quando eu tenho essa massa muscular, podemos dizer assim, que esses cortes, então, eles podem ser tanto com ossos ou sem ossos. E o mais importante que nós temos na definição de carnes é de que elas precisam passar pelo processo de maturação e precisam ser inspecionadas. Então, de forma geral, essa é uma definição, né, do que seria a carne. Então, o que é importante a gente associar aqui, a gente conversar sobre essa definição? Quando se fala de que a carne precisa ser maturada, o que isso quer dizer? Quer dizer, então, né, que esta carne ela precisa passar pelo processo de maturação sanitária, que é, né, passar pelo processo de refrigeração após o abate das carcaças dos animais, né? Então, todas essas carcaças, independente da espécie, elas vão passar por esta maturação, que é onde vai acontecer, né, o processo de conversão do músculo em carne. Então, é fundamental, né, que elas passem por essa etapa. Até porque essa maturação sanitária, que é manter as carcaças na refrigeração, elas vão ser importantes para que a gente consiga também facilitar, né, a etapa de desossa, que é a realização dos cortes. Então, uma carcaça refrigerada, ela é muito mais fácil de fazer a desossa, você tem um corte mais limpo, né, daqueles cortes cárneos, do que uma carcaça quente, né, em que você não consegue trabalhar muito bem, você não consegue visualizar muito bem aqueles cortes, você faz o corte, né, daquela carcaça e ela fica cheia de sujeirinha, né, do próprio osso, da própria gordura dessa carne. Então, esse processo de maturação é fundamental que ele aconteça nesse processo. E o outro ponto importante que nós temos nessa definição é de que precisam ser inspecionadas, ou seja, né, precisa ser carnes, né, que passam por todo o processo correto de abate, que tem lá o médico veterinário responsável, que ele vai ir lá, vai verificar se aqueles animais estão em condições ideais de serem abatidos, de que aquela carne não vai oferecer nenhum risco ao consumidor. Então, é importante, né, que seja uma carne oriunda, então, desse processo de abate, né, onde tem um abate inspecionado. Né? Então, aqui, jamais, né, em hipótese alguma, a carne no açougue, na casa de carnes, ela pode ser vendida quando essa carne ela não foi inspecionada. Que é, então, o que a gente vê seguidamente por aí, né, a questão dos abates clandestinos, que acontecem a todo momento, né? E esses abates clandestinos, o pessoal da fiscalização, né, eles têm trabalhado com bastante intensidade para diminuir, né, esses abates clandestinos. Mas, infelizmente, ainda acontece bastante e nós, né, como profissionais atuantes dessa área e ainda com o papel de consumidores, nós precisamos ter esse olhar atento quando a gente vai fazer a compra, né, verificar todas essas questões se aquela carne tem procedência ou não. Então, quando a gente fala em definição de carnes, nós sempre precisamos pensar nessas questões, de que a carne precisa ser maturada e de que essa carne também precisa, então, ser inspecionada. Qual a importância das boas práticas de fabricação na qualidade da carne? Bom, a importância é total, né? É 100% de importância. O que acontece? Sem boas práticas de fabricação, nós não conseguimos ter uma carne com qualidade.
E quando nós falamos, né, em carne de qualidade, né, pessoal, a gente tem que lembrar aqui que uma carne com qualidade não é só aquela carne que vai ser de uma raça X, que vai ser Angus, Hereford, né, ou outras raças. É uma carne com qualidade é quando ela atende a todas as características de qualidade. Que quais são essas características? Né, são características voltadas a questão de ser uma carne que vai ter todas as características nutricionais necessárias, vitaminas, minerais, ômega 3, né? Que vai ter uma excelente fonte de proteína. Também, né, associado à questão sensorial, sabor, maciez, suculência, né? É isso que o consumidor hoje busca, né?